E aí galera, beleza? Gravando aqui a aula de proposta de intervenção para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm que responder aqui nos comentários ou mandar direto para mim, beleza? Vamos lá. Olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o que é a proposta de intervenção? A proposta de intervenção, ela é a continuação do seu argumento, porém com uma ideia de intervir nesse problema. Teoricamente, é a mesma ideia que você teria para solucionar o problema, mas você tem que entender muito claramente que a ideia de solução é uma ideia um pouco complicada, porque muitas vezes você vai ter propostas educativas, que elas não vão solucionar, elas vão intervir, elas vão minimizar, diminuir o problema. Então, eu sempre falo isso porque é o seguinte: muitas vezes você vai ter propostas de intervenção que nem você vai acreditar que realmente aquilo vai funcionar, entendeu? Então, a ideia é que você tenha claramente a noção de que intervenção não é uma solução, beleza? Dito isso, a gente pode passar adiante no que você precisa entender. Então, a ideia é o seguinte: por exemplo, quando eu era criança, adolescente, no início da adolescência ali, era permitido passar propaganda de cigarro na televisão. E com o passar dos anos, eles criaram leis que proibiram essas propagandas, porque eles acreditavam que com a diminuição das propagandas, provavelmente menos incentivo teria aos fumantes. E com o passar dos anos, eles descobriram que isso era uma coisa certa e que as pessoas diminuíram o número de pessoas fumantes. Então, a intervenção foi acabar com a propaganda de cigarro na televisão e nas revistas. E isso fez com que diminuísse o número de fumantes, beleza? Então essa é a primeira ideia que você precisa ter. Intervenção não é solução de problema, tá bom? Segunda coisa que você tem que pensar: a intervenção ela estará no seu último parágrafo da redação. Isso é obrigatório? Não. Você pode ter intervenção no meio da argumentação? Pode. Precisa? Não. É legal? Não. A tua corretora está querendo ver o quê? Está querendo ver a intervenção no parágrafo de conclusão. Então você vai simplesmente fazer a vontade dela e fazer a conclusão do seu texto, a proposta de intervenção, beleza? Então fique claro, use a conclusão do seu texto para fazer a proposta de intervenção. Seu parágrafo de conclusão deve começar com um conectivo de conclusão. Por exemplo, um logo, um portanto, um assim, um então, dessa forma, dessa maneira, beleza? Só isso já precisa. Você não precisa colocar portanto a partir dos argumentos citados ou conclui-se portanto a partir do que foi dito no texto. Não precisa disso. Só portanto você já começa a escrever a ideia da proposta, beleza? A proposta de intervenção ela tem um critério de correção muito interessante que foi adotado a partir de 2017, aprimorado em 2018, e aí até hoje a gente continua com essa proposta de intervenção sendo avaliada dessa forma. São 200 pontos divididos em 5 elementos: quem, o que, como, para quê e o detalhamento. Esses 5 elementos eles precisam estar todos bem definidos e todos precisam estar válidos. Então, se você faz um agente, que é o quem, que não está ligado ao seu problema, você não vai receber esses pontos do agente. Então, presta atenção, tem que ser válido. Quem, o que, como, para quê e o detalhamento. 5 elementos, 40 pontos cada um dos elementos. Beleza? Então, a primeira ideia é essa. A segunda ideia é o seguinte: sua proposta precisa estar 100% ligada aos argumentos do seu texto. Se não tiver ligada ao argumento, à proposta, você não vai receber os pontos ligados à proposta de intervenção, tá bom? Isso é muito importante saber. Segunda coisa que você precisa saber você pode ter uma ou duas propostas de intervenção, beleza? Se você tem 2 argumentos diferentes, você tem que ter 2 propostas. Se você tem um argumento completo no texto, por exemplo, você tem um texto inteiramente falando de problematização sobre educação da população, você tem a proposta educativa como proposta feita para o texto. Assim, a proposta obrigatória é uma proposta educativa.
Aí você pode ter uma proposta só que não tem problema. Vamos supor que você tem um argumento de fiscalização e o outro de educação da população. Dois argumentos diferentes. Você tem que ter uma proposta para fiscalização e uma proposta para educação, beleza? Não vacila. Posso ter uma proposta completa e uma incompleta? Pode. Vale a maior nota, beleza? Então, se você fez uma proposta 200, a outra tiver só um quem e o que, você vai tirar 200, mesmo que a segunda proposta tenha dois elementos, beleza? Desde que a primeira esteja completa. Essa é a parte importante que vocês gostam de saber, né? Quantos pontos. Então, pensa assim, eu vou treinar proposta completa. O dia que você tiver tirando 200, vamos supor que você fez 5 redações seguidas, tirando 200 na proposta de intervenção, aí você começa a fazer uma incompleta e uma completa. Enquanto isso, treina, cara, faz a coisa direito, beleza? Sem preguiça. Agora que a gente passou a primeira parte da ideia de proposta, eu vou te dar vários exemplos que estão no nosso livro para você usar como propósito de intervenção. Não são simplesmente esses exemplos, mas esses exemplos são cruciais para ajudar você a fazer a proposta de intervenção. Eu vou colocar as imagens aqui com o que eu estiver falando, eu vou colocar na imagem e se acompanha no livro. No livro de vocês está na página 43, beleza? Vamos lá, presta atenção. Esqueci de falar uma coisa super importante, cara. Não existe campanha de conscientização. Se você quiser fazer a ideia de campanha de conscientização, você vai fazer uma campanha educativa, beleza? Você não vai usar a palavra conscientização. No manual de corretor do Enem está escrito conscientização é uma finalidade, é um para quê. Se você quer usar conscientização, você vai escrever para que assim a população se conscientize sobre o problema, ok? A ação é educação, mudar a sociedade, alguma coisa do tipo. Conscientização é finalidade, não faça isso, beleza? Vamos lá para o exemplo agora então. Investimento. A primeira coisa que você vai pensar quando você pensa em investimento é a falta desse investimento. O seu problema vai ser provavelmente a falta de investimento, a precariedade da situação. Por exemplo, a gente está vivendo esse negócio do coronavírus aí, você pode fazer um investimento na ciência, investimento na pesquisa e por aí vai, beleza? Aí você vai colocar quem faz o investimento, pode ser o governo federal, estadual, municipal, os ministérios ou as secretarias. As secretarias quando você estiver pensando no estado ou município. Secretaria de Saúde, Educação, Turismo, essas coisas. Beleza? Como que vai ser? Por meio da contratação, por meio da melhoria de infraestrutura, aumento de salário, dependendo do que o seu texto pedir para fazer isso, beleza? E o para quê? O para quê vai ser para que assim melhore o problema que você estiver discutindo, ok? Então lembra, investimento, quem vai fazer geralmente é o governo. O como é o problema do seu texto, contratação, salário, investimento em pesquisa, aquela coisa toda, para que e tal. E o detalhamento? O detalhamento vai ser a sua explicação de para que esse investimento vai ser feito. Você pode confundir a ideia do detalhamento do para que com o para que, mas não é a mesma coisa, beleza? O detalhamento é explicação, justificativa ou um exemplo de alguma coisa que já deu certo e você quer aplicar no Brasil também, tá bom? Propaganda, a coisa que vocês mais gostam de fazer. Quem faz as propagandas? Geralmente os governos, beleza? Os ministérios, as secretarias. Também pode ser feito por ONGs e ativistas. Muita atenção! A mídia não é agente, mídia é meio, beleza? Então olha lá, qual mídia é o meio? É o modo como a propaganda vai se dar, por meio da TV, por meio do rádio, por meio da internet, as redes sociais, ônibus, aquelas placas atrás de ônibus, nos aeroportos,
dependendo do tema que você for discutir, em espaços públicos de grandes visibilidades. Você pode colocar cartazes em hospitais, cartazes nas escolas. Isso é uma forma de fazer a propaganda, beleza? E aí você vai usar os conectivos por meio da internet, através das redes sociais e por aí vai. No seu detalhamento, você pode usar o público-alvo, para quem que é dirigida essa propaganda, porque aí você especifica qual que é o motivo dessa propaganda e fica muito legal, beleza? E o para quê, qual que é a finalidade? Para educar, para conscientizar, para mudar os hábitos, e aí vai depender do que você está argumentando, vai ficar bem legal, beleza? Parceria público-privada. Gente, a parceria público-privada, ela é uma proposta um pouco mais difícil de escrever, porque você vai ter que usar no detalhamento por que que o governo faria a parceria e por que que a empresa faria a parceria. Pensando em número de linhas, a parceria público-privada é uma que gasta um pouco mais de linha do que o normal, mas também é válida. Então, quem faria isso? O governo deve fazer uma parceria com empresas, como? Por meio da distribuição de verbas, o governo faria a isenção fiscal e a empresa faria a ação, que seria, por exemplo, investimento, geração de emprego, coisa do tipo. E aí você vai explicar por que que é bom para a empresa fazer isso, por que que é bom para o governo fazer isso. E qual que é a finalidade, o para quê? Para que assim o problema seja resolvido, e aí você vai bolar o seu para quê de acordo com a sua problematização. Beleza? Fiscalização. Essa proposta ela é muito utilizada, até porque em 95% dos temas do Enem, de todos os tempos, tem lei. E se tem lei e a lei não é fiscalizada, seu problema é a falta de fiscalização para efetivação da lei e o cumprimento dessas leis. Então, você já pode entender que ela vai ser muito, muito utilizada. Quem que faria a fiscalização? Pode ser os governos, né, federal, estadual, municipal, os ministérios, as secretarias, as polícias, federal, civil ou militar, dependendo do tema que você está fazendo, e a guarda municipal também. Só para ter um exemplo rapidinho aqui, Enem de 2017, a questão dos surdos, existe a lei que é obrigatório aceitar alunos deficientes nas escolas. E aí pelo gráfico do Enem você via que não existiam alunos surdos suficientes nas escolas brasileiras. E aí a tua proposta seria a fiscalização das escolas por meio dessas secretarias municipais de educação. Beleza? Então, ela é muito utilizada. A gente vai ver exemplo daqui depois. Então, o que que você vai fiscalizar? É preciso que o governo fiscalize as escolas ou as ruas, as avenidas, os shoppings, os bares, o que você estiver problematizando. Como? Por meio de blitz, por meio de aparições surpresas, barreiras policiais, visitas aos locais que existem esses problemas, esse tipo de situação, beleza? E o para quê é aquela coisa, para que assim, tal, não sei o que, você resolve o problema. E o detalhamento é a explicação de para que você vai fazer isso. Posto que com blitz surpresa as pessoas não estarão preparadas e assim a polícia verá a real situação do problema, coisa do tipo, beleza? Palestras, feiras e eventos culturais. Essa daqui também é excelente, é muito, muito utilizada, principalmente para temas que envolvem educação social e preconceito social. Então, quem fariam essas feiras? Os governos, geralmente são governos estaduais ou municipais, beleza? Continuamos com ministérios e secretarias. Aqui entram as ONGs, os sindicatos, as escolas, as universidades e os especialistas no assunto. Enem de 2016, a questão aquele problema da liberdade religiosa, intolerância religiosa, cairia muito bem feiras ou eventos culturais em que as diversas religiões colocariam lá à disposição do público
as suas crenças, as formas como eles pensam, as maneiras de frequentar as igrejas, como que as pessoas poderiam conhecer mais para diminuir a intolerância. É aquele velho argumento da educação social, beleza? Olha que legal, por meio da presença de especialistas, mediante a apresentação de diversas culturas, sabe? Outra proposta que vocês podem fazer isso é do agrotóxico, quando a gente discutir a questão das feiras orgânicas. Então, as prefeituras devem liberar espaços para a criação de feiras orgânicas. Aí você coloca o detalhamento, posto que é muito importante o pequeno produtor ter acesso direto com o consumidor final, por meio dessas feiras nas praças públicas, e aí você coloca a finalidade, para que assim as pessoas tenham acesso a produtos orgânicos livres de agrotóxicos e os feirantes tenham o contato direto com o público consumidor e por aí vai. Beleza? É uma excelente ideia de você fazer a proposta de intervenção. Aprovar ou criar lei. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: se existe lei ou não. Se você não sabe, se não tem no texto motivador, você não consegue fazer uma pesquisa, você não vai fazer isso, beleza? Agora, se você sabe que não existe uma lei para isso, você vai simplesmente propor a criação dessa lei. O teu problema vai ser a inexistência de uma lei para que o problema seja efetivamente combatido. Um exemplo disso era a ausência da lei da homofobia. Então, em 2019, finalmente o STF decretou que existe uma lei que é similar à lei do racismo, ou seja, é uma lei muito forte, a lei da homofobia. Então, quem que vai fazer isso? O Congresso ou o Senado, beleza? Sempre com letra maiúscula. Caso seja um problema muito urgente, como foi essa lei da homofobia, você pode colocar o STF, tá bom? Como que vai ser feito? Gente, esse como é uma coisa óbvia, porém, a tua corretora necessita ver a palavra por meio, através, mediante no texto. Então, você vai colocar por meio de votação, mediante votação no Congresso. Então, é preciso que o Senado Federal, o Congresso, aprove a lei mediante aprovação dos deputados, dos congressistas, visto que toda lei democrática no país passa pelo Senado, pelo Congresso e pelo Senado, para que assim essas pessoas sejam realmente valorizadas e que tenha uma lei que puna os agressores. Esse tipo de coisa, beleza? Vale muito fazer essa proposta, ok? Marcha, parada e passeata. Gente, essa também é uma excelente proposta. A palavra que você vai precisar colocar do lado, anota aí, é pacífica. Porque no Brasil a gente tem aquela velha ideia de que toda manifestação popular vira uma baderna, né? Então você vai colocar lá, é preciso que os ativistas ou as ONGs façam passeatas pacíficas, manifestações pacíficas, ok? Agora não entra o famoso governo na sua proposta. Então seriam ativistas, seriam ONGs, seriam estudantes, seriam sindicatos, quem for o público do problema, beleza? Como será organizada? É preciso que os ativistas organizem passeatas, façam passeatas organizadas por meio das redes sociais, através de grupos de WhatsApps, por meio de reuniões, mediante encontros presenciais com os líderes de determinados lugares, ok? Para que você vai fazer isso? Para a tua corretora ver. Aí o teu detalhamento, visto que é muito importante reunir as pessoas para reivindicar esse direito, para que assim toda a sociedade visualize que é um grave problema e entre na luta para tentar minimizar essa situação, ok? Então, essas daí são excelentes. Você pode usar exemplos no seu detalhamento, assim como existe a parada gay,
que mostra o tanto de pessoas reivindicando direitos sociais, assim como existe a Marcha da Vadia, que é um movimento criado pelas mulheres para reivindicar os direitos, que usaram esse nome justamente para ironizar as pessoas que estavam difamando esse movimento social e coisas do tipo, tá bom? Criar delegacias. Cara, esse é um assunto interessante, geralmente vai bater com algum problema grave, tá? Esse problema grave pode ser pedofilia, violência contra idoso, pode ser temas que envolvam grupos sociais minoritários, tipo o homossexual, e não existe uma delegacia específica. Quem vai criar essa delegacia pode ser a Polícia Civil ou a militar. A militar é caso extremo, então use Polícia Civil. Para que público-alvo que vai ser essa criação é o seu problema. No caso da homofobia, seria para os homossexuais, para as travestis, para as transexuais. Como que você faria isso? Por meio de uma ação extraordinária, mediante uma pesquisa de necessidade. Você vai ver, você vai discutir que essas pessoas não têm para quem fazer a reclamação. E aí você vai discutir essa falta de local para fazer a reclamação, e a reclamação você vai ser criada a delegacia para essas pessoas terem para quem reclamar, beleza? E aí você vai usar o para quê? Para que assim essas pessoas possam ser assistidas pela polícia e ter seus direitos civis atendidos, coisa do tipo, beleza? Um exemplo que você pode criar é, como detalhamento, é assim como foi criada a Delegacia da Mulher. Criar escolas e cursos técnicos. Primeiro, quem cria escola? Prefeitura ou Estado? Criar curso técnico? Governo federal. Qual tipo de tema que você usaria isso? Mais uma vez, seriam temas que envolvem vulnerabilidade social. Pensa em trabalho escravo contemporâneo, trabalho infantil, morador de rua. Você vai pensar em alguns temas que envolvam pessoas que não têm acesso ou marginalização dessas pessoas. Tipo, discutiam-se antigamente a diminuição da maioridade penal. Então, ao invés de você discutir maioridade penal, por que não cria uma oportunidade dessas pessoas terem uma condição de vida melhor, ao invés de só discutir se essas pessoas vão ser presas ou não, tá? Então você pode fazer isso. Onde que você faria isso? Seria justamente nessas áreas de vulnerabilidade social, e isso seria o seu detalhamento, ok? Aí você como? Por meio de uma ação extraordinária, mediante uma pesquisa de necessidade. A mesma ideia da delegacia você vai usar aqui para fazer a criação dos cursos e das escolas. Qual que seria o público-alvo? Mais uma ideia de detalhamento. Você pode colocar lá crianças, jovens, adultos, tipo alfabetização de adultos, você usa os adultos e por aí vai. E aí o para quê você vai explicar a finalidade, para que assim essas pessoas tenham acesso à educação e possam ter melhores condições de vida e coisas do tipo, beleza? Representação social é uma das que eu mais gosto, adoro essa proposta. Representação social é o que, gente? É simplesmente você pegar um personagem que vai passar pelo problema discutido na sua redação, colocar esse personagem numa novela, num filme, numa série, e você vai colocar como essa pessoa sofre na série. Aí a tua finalidade, o teu para quê, vai ser para que as pessoas no país, ou para que as pessoas que assistam esse filme, essa série, essa novela, tenham a real consciência do problema que sofrem essas pessoas. Então, olha que legal. Quem que são seus agentes? 90% das vezes são as empresas de televisão. Então, você pode colocar as emissoras de televisão ou os diretores de novelas devem inserir os personagens que sofrem, por exemplo, o tema da AIDS, devem inserir personagens soropositivos por meio da aparição dos problemas que essas pessoas vivem no seu cotidiano. Aí o seu detalhamento
visto que assim as pessoas terão uma real noção da gravidade do assunto, ou o seu detalhamento pode ser, assim como ocorreu na novela tal, que houve uma discussão social muito grande sobre o problema, para que dessa forma a população tenha a noção da gravidade e mude o seu pensamento, ou mude a sua atitude, ou desconstrua o preconceito sobre isso, coisas do tipo. Isso é muito válido mesmo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de uma aluna minha que tirou 980 em 2017 no Enem, que usou representação social de pessoas surdas. Olha que legal, cara. Ela usou as pessoas surdas como a ideia de representação social. Beleza? Aumentar ou diminuir impostos. Pensando na vida que a gente leva no Brasil hoje, é até uma piada falar em diminuir impostos. Mas essa medida ela é muito legal e ela vale muito a pena ser pensada. Diminuir impostos, você vai pensar para problemas que, tipo, leitura. Essa proposta eu tive a ideia quando eu li uma notícia que no Peru o governo fez um estudo para descobrir por que as pessoas não liam ou por que as pessoas liam tão pouco. E eles descobriram que o valor do livro era alto demais para a verba da população. O que o governo fez? Reduziu a zero os impostos sobre livros, produção de livro e venda. E aí, significativamente, foi aumentando o número de pessoas que compravam livros e aí vai aumentando o nível de leitura do país. Gente, é muito bom pensar nisso. Por exemplo, a questão de aumentar impostos, já fizeram muito isso para os cigarros, para as bebidas alcoólicas e coisas do tipo. Então, é um incentivo. Para vocês terem ideia, eles fazem muito isso início de ano, principalmente as empresas que vendem carro. Você vai, todo início de ano eles falam, carro zero com IPVA pago, essas coisas. Isso é a ideia de você tirar o imposto ou para vender mais ou para aumentar o imposto para vender menos. Por exemplo, você pode pensar nessa proposta, diminuir impostos de produtos orgânicos no tema do agrotóxico, diminuir impostos de remédios, como eles criaram aqueles remédios genéricos. Você pode pensar em diminuir impostos de produtos que fazem bem para a saúde ou aumentar impostos de produtos que fazem mal para a saúde. Pensando num tema como obesidade, por exemplo, você pode pensar na questão de aumentar impostos sobre produtos que têm alto índice calórico ou muita gordura, ou produtos que são cientificamente provados que fazem mal para as crianças. Beleza? Quem que faria isso? O governo federal ou o próprio Ministério da Fazenda? Você pode pensar também como, por meio de uma ação de emergência, uma ação extraordinária, uma medida provisória, coisas do tipo, beleza? Uma ação de urgência por meio de, através de. Lembra disso que tua corretora vai amar. O detalhamento, quais seriam os produtos ou as situações? E aí você vai pegar o argumento do seu texto, que era um problema, você vai falar que, visto que dessa forma as pessoas terão acesso, visto que assim, não sei o que, ou posto que, lembra do conectivo de explicação para o detalhamento, beleza? E o para quê, que é a finalidade para mudar a situação, como que você muda isso e coisas do tipo. Tá joia? Criar disciplina. Gente, é muito, muito importante que você entenda uma coisa antes de pensar em criar disciplina. Este problema é um problema de crianças e jovens. Se não for, você não vai criar disciplina. Não tem sentido você discutir um problema tipo pirataria, você vai falar do problema da pirataria no Brasil, como que isso é ruim, como que isso faz com que tenha um rombo nos impostos, e aí você vai criar uma disciplina para ensinar ética para as pessoas não comprarem produtos piratas. Não faz sentido. Você quer criar uma disciplina, você tem que discutir problemas de educação que envolvam jovens e crianças, beleza? Tipo obesidade infantil, você pode criar uma disciplina no ensino infantil para que as crianças tenham contato direto com frutas, verduras, saibam fazer alimentos que elas comem, por exemplo, saibam
tipo, colocar cenoura, descascar batata, fazer uma receitinha de um suco natural, esse tipo de situação, tá joia? Ah, eu quero inserir música nas escolas. Já tem lei que obriga a ter música nas escolas. Ah, mas na minha escola não tem. Fiscalização. Então sua proposta é outra. Tá joia? Cultura indígena, cultura africana, artes, música, tudo isso já é lei. Ok? Beleza? Então pensa nisso antes de escrever a redação. Ah, mas eu quero criar uma disciplina. Então vamos lá. Quem que vai fazer isso? Isso é o MEC. Beleza? Isso é o MEC. Para quem? É muito importante explicar. Ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio. Qual que é o público-alvo que você vai discutir a criação da disciplina? Por que eu falo isso? Porque uma vez um aluno colocou para colocar aula de sociologia e filosofia desde o ensino fundamental 1. Aí você imagina o menino no ensino fundamental 1, com seus 8, 9 anos, discutindo Platão e Sócrates. Não vai dar certo, sacou? Então, a ideia é a coerência da proposta com o tema. Como que vai fazer isso? Por meio de uma medida provisória, por meio de uma medida de urgência, por meio da necessidade da educação sobre esses assuntos. Ok? E aí o para quê é para que assim, a longo prazo, a educação no Brasil melhore e fique assim, assado. Sacou? Bom, essas ideias todas de proposta não são as únicas do mundo, mas são as que vão te ajudar muito, beleza? Então, como o vídeo está muito longo, eu vou gravar um segundo vídeo fazendo explicações de propostas. Eu vou colocar exemplos e vou dar explicações. E vou colocar isso no material escrito também, beleza? Porque se eu não gravar o vídeo explicando, eu vou colocar as propostas escritas e eu vou colocar um gabarito para todo mundo saber fazer tudo. Valeu, espero que tenha ajudado vocês. Até o próximo.